Você costuma colocar o seu dinheiro na previdência privada? Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para poder falar sobre previdência privada e vim aqui também convidar o Cássio para falarmos a respeito desse assunto. Ele que é especialista. Vou convidar, né, para ele mesmo se apresentar. Deixa eu convidá-lo aqui. E aí fala para todo mundo quem é você, como que você trabalha, enfim, fique à vontade. Show de bola, pessoal. Vamos lá. Acho que a ideia é fazer um conteúdo bem limpo de previdência, bem direto. Meu nome é Cássio, eu sou sócio da Valor Investimentos e responsável pela operação de previdência privada desde 2018, né? É minha especialização, né? O segmento dentro de investimentos que eu adotei e eu gosto bastante. E, obviamente, né, como é minha área de especialização, minha área de trabalho, eu acredito muito na previdência privada como uma baita solução para uma série de problemas que a sociedade tem, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né, Patrícia? Isso aí, é trazer conteúdo, informação, educação mesmo, porque a gente sabe que a Previdência ela não é só para a gente guardar dinheiro e resgatar lá na frente, né? A Previdência ela traz um leque de coisas que a gente consegue utilizar ali, que a gente pode, é, enfim, que a gente consegue fazer, né? E você vai saber me explicar muito melhor. E aí, já começando nesse bate-bola aqui, para quem é seguidor do Cássio, não me conhece, meu nome é Patrícia Simões, sou assessora na Valor Investimentos, né, no mesmo local onde o Cássio é sócio. Estou fazendo esses conteúdos ali para poder trazer um pouco de educação financeira, para poder tirar um pouco, né, os mitos ali que envolvem diversas áreas, e hoje vamos falar de previdência. Mas então, para quem que serve essa previdência, Cássio? Para quem que ela serve assim? Para todo mundo? Fala um pouquinho aí para mim. Legal, bacana, né? Acho que todo mundo sempre se pergunta, né, para que serve, para quem que serve, na verdade, né? E muita gente parte do pressuposto, eu tenho minha previdência social aqui, eu tenho minha previdência da empresa, né? Eu tô resguardado, né? Eu tô coberto, né? E o ponto, acho que interessante é que a previdência privada, né, a complementar, que a gente chama, ela é basicamente para todo mundo. Então a gente vai ter aquelas pessoas que são autônomas, por exemplo, e que precisam de uma espécie de poupança complementar para a velhice, né? Lembrando que a previdência privada, né, complementar, ela é um instrumento de aposentadoria, né? Mas a gente também tem aquelas pessoas que são CLT, por exemplo, né, trabalham em empresas, né, ou em órgãos governamentais, têm a previdência lá, né, mas querem ainda assim ter uma sobregarantia, né? Então, essas pessoas também podem fazer uma previdência por fora, né? A gente também tem uma série de pessoas que fazem declaração completa de imposto de renda, então as pessoas podem, a gente vai falar disso mais à frente, né? Mas podem usar a previdência como uma forma de abatimento fiscal. E eu acho que, por fim, um dos públicos mais comuns da Previdência hoje são aqueles pais, né, que acabaram de ter um filho, né, ou tem crianças em casa, né, e tem uma preocupação tanto com uma poupança para essas pessoas, quanto para, eventualmente, poder pagar uma faculdade, né, um intercâmbio, né, dar um carro daqui a 20 anos. Então, um dos grandes públicos que a gente vem observando nos últimos anos aí em plano de previdência são esses pais, né, que querem, daqui a 20, 25 anos, ofertar uma experiência diferente para o seu filho, né, além de fato, formar uma poupança. Então, a previdência serve para basicamente todo mundo, né? Serve para quem tem renda baixa, para quem tem alta renda, para quem tem pouco patrimônio, para quem tem muito patrimônio, serve para o investidor conservador, moderado, agressivo. Então, eu acho que é um produto super democrático e hoje eu acho que uma das coisas mais legais é que você consegue ter acesso a uma previdência de qualidade com R$ 100 por mês, por exemplo. Bacana, muito bacana mesmo. Que às vezes as pessoas acham que precisa de muito dinheiro para começar e não precisa, né? Como você falou, a partir de R$ 100 a gente já começa a fazer essa previdência. É isso, assim, as pessoas geralmente pensam que investimento é coisa de rico, né? A previdência, ela, ela, ela quebra esse paradigma muito bem, né? Hoje você consegue investir num fundo de previdência, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui, um Verde da Vida, que é um fundo super famoso, de uma editora super famosa, com R$ 300 por mês, né? E sendo que você não é obrigado a guardar esse dinheiro todo mês, né? Aplicar todo mês, né? Então, você acaba tendo acesso a bons veículos de investimento através da Previdência. Você pode ter veículos desde renda fixa tradicional, até ações, por exemplo, né? Criptomoeda, tem fundo de previdência de criptomoeda hoje. Caramba, Então, isso
ticket muito baixo, né? Assim, você consegue realmente guardar dinheiro e aí, obviamente, acaba sendo um produto de fato muito democrático, não é um produto feito para todo mundo. Bacana, bacana mesmo. E aí você falou também que a gente consegue ali se beneficiar tendo na questão fiscal. Você pode explicar um pouquinho aí como a gente consegue se beneficiar com uma redução do cálculo e tudo mais, né, na questão fiscal? Legal, bacana. Eu vou dar um passo atrás, tá? Sim. Hoje, basicamente, um segmento de previdência, a gente tem dois tipos de plano, né? Os VGBL, né, que são os Vida Gerador de Benefício Livre, né? E os PGBL, que são os Planos Gerador de Benefício Livre, né? O que muda de um para o outro é V e P, né? De vida para plano, tá? Uhum. Os VGBLs, né, eles são similares a qualquer outro investimento, igual a um fundo de investimento, por exemplo. Então, você só paga imposto de renda quando você resgata, o seu imposto de renda é sobre a rentabilidade auferida e não sobre o total, e uma série de outras vantagens que a Previdência tem. Tá? A diferença dele para o PGBL é basicamente que, no caso do PGBL, você pode abater o aporte que você faz em PG do seu imposto de renda, né? Limitados a 12% dos seus rendimentos tributáveis. Então, o VGBL é para todo mundo pode ter um VGBL, e o PGBL é só para quem faz declaração completa. Quem faz declaração completa vai se lembrar, né, que no ato da declaração você consegue abater do imposto de renda, né, diminuir sua base de cálculo, aquelas despesas que são dedutíveis, né? Por exemplo, gastos com educação, né, seja seu ou de dependentes, e gastos com saúde, né, seja seu ou de dependentes, tá? Além daquela parcela do INSS, né, a deduzir, tá? Então, o PGBL, né, o que você faz de aporte de PGBL no ano, ele soma com essas despesas dedutíveis. Você pode até colocar até 12% do PGBL ao ano, né? E você consegue abater isso da sua declaração de imposto de renda, tá? Esse produto é muito legal, porque além de você estar abatendo o seu imposto de renda, né, o governo te dá um incentivo para você poder fazer esse investimento em previdência, né? Ele te dá um incentivo, né? Ele deixa você investir e ao mesmo tempo deixa você abater do seu imposto de renda. Então, a gente costuma falar que para quem faz a declaração completa é sensacional. Cássio, quem é que faz a declaração completa? Olha, geralmente, CLTs ou servidores ou funcionários públicos estaduais, municipais ou federais, além de médicos e advogados, que ganham acima de R$ 3.000 por mês, tá? Na carteira, né? Tem renda tributável mensal acima de R$ 3.000 por mês. Tá? Essas pessoas têm uma propensão muito grande a fazerem PGBL. E caso não venham a fazer, provavelmente estão deixando dinheiro na mesa. Tá? Porque o imposto ele é inevitável, né? Principalmente para quem tem imposto de retiro na fonte. Né? Todo mundo que é seletista, né? Regime de contratação seletista, tem imposto de renda retido na fonte, em maior ou em menor escala. Então, é muito interessante que a gente aí hoje, ou no YouTube de conteúdo da Patrícia mais à frente, caso você seja seletista, procure um assessor de investimentos, procure um consultor de investimentos. Tá? Muito provavelmente você, até por desconhecimento, né, a população de modo geral não conhece. Né? Muito provavelmente você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de restituir um dinheiro de imposto de renda que o governo te dá essa possibilidade por vias legais, tá? Assim, tudo isso é legal. Acho que isso é super importante, né? É isso aí. E a gente tem uma equipe que a gente auxilia, né? Faz a comparação e tudo mais, o que é bem bacana. Para a pessoa jurídica isso não funciona, né, Cássio? Só pessoa Legal. física. Uma baita pergunta. Olha só, pessoal. A Previdência Complementar, né, VG ou PG, ela foi criada primariamente para pessoas físicas, né? Mas você que tem uma empresa, né, você pode sim fazer um plano de previdência corporativa para os seus colaboradores. E aí, no caso da previdência corporativa, né, que ela é feita para muitas pessoas, se você for lucro real, por exemplo, né, sua empresa for lucro real, você também consegue abater do seu imposto de renda PJ a pagar, né, o IRR PJ, tá? Aqueles gastos que você tem com a previdência complementar dos seus colaboradores. Então, para você que é Bacana. empresário, também é muito legal, tá? Além disso, obviamente, né, a gente tem aquelas pessoas que trabalham em empresas e têm planos de previdência vinculados a essas empresas, né? Os famosos FGBs, né, que são os fundos garantidores de benefícios,
em casos geralmente de empresas mais antigas ou de servidores públicos estaduais, federais e municipais, ou ainda aquelas pessoas que trabalham em empresas um pouco mais jovens, né, um pouco mais modernas, que já têm plano de previdência corporativo aos moldes do que eu havia explicado anteriormente, né? Você que tem aí uma previdência corporativa na sua empresa, provavelmente você também consegue abater o que você faz lá de aporte do seu imposto de renda, caso você seja seletista ou alguma outra forma de contratação que gere incidência de imposto, tá? Gere incidência de imposto na fonte, tá? E aí, interessante, né? Além das profissões que eu citei anteriormente, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem muito médico, né? De modo geral no Brasil todo, mas aqui existe uma concentração muito grande. Você que é médico, você provavelmente não faz PGBL porque não tem conhecimento a esse tipo de informação. A classe médica hoje é a classe que mais utiliza PGBL no país, tá? Junto com os funcionários e servidores públicos federais, municipais e estaduais. Então, você que é médico, você que é servidor, funcionário público, procure a Patrícia, né? Tire suas dúvidas com ela. Provavelmente você pode sim economizar uma boa grana de imposto de renda. Isso aí. É muita informação de qualidade, viu? E se você que está aí assistindo a gente ao vivo agora, se quiser mandar mensagem também, pergunta para o Cássio, fica à vontade, aproveite a oportunidade, porque o Cássio ele entende bastante, né? Como ele falou desde 2018 aí mexendo com previdência, né? Sabe de trás para frente, frente para trás. Agora, uma pergunta que muitos clientes meus né, fazem para mim. Se a pessoa que acumula vier a falecer, o que acontece com o valor que ela acumulou? Essa pergunta é muito interessante, porque a Previdência, além de ser um veículo de aposentadoria, né, porque você guarda dinheiro para poder se aposentar, além de ser uma possibilidade de investimento, porque de fato é um investimento, você escolhe um fundo ou vários fundos de investimento, além de ser um veículo de gestão tributária, né, através do PGBL, ela também é um veículo de sucessão super eficiente. Tá? Para quem não sabe, hoje, reservas, né, saldo acumulado através de planos de previdência VGBL ou PGBL não passam por inventário, tá? Então, eles vão diretamente aos herdeiros, né, legais ou designados. Você pode designar seus herdeiros também, tá? Seus beneficiários, na verdade, tá? Pagando um imposto de renda ou ainda, né, em alguns estados, a gente também tem a cobrança do TCMD, né, que é o Imposto sobre Doação e Transferência de Causa-Mortes, tá? É parecido lá com o pessoal que conhece de imóveis, né, o TBI, tá? Então, existe também essa questão da gente usar a previdência como veículo sucessório. Geralmente, nas seguradoras mais eficientes, o participante, né, que é o dono da previdência, veio a falecer, veio a faltar, né, em até 15 dias, os herdeiros, né, ou os beneficiários recebem esse dinheiro líquido, né, de imposto de renda. Né? A única coisa que é cobrada na fonte é o imposto de renda. Então, o acesso à previdência é super fácil. Existe uma outra possibilidade, é que caso o participante já esteja na fase de renda, né, ele pegou todo o dinheiro que ele acumulou de previdência ao longo da vida dele, né, e transformou aquilo em renda, ele se aposentou, né, os herdeiros continuam recebendo a renda pelo prazo determinado na hora da conversão, tá? Descontado, obviamente, imposto de renda. Então, a previdência, seja na forma de patrimônio, né, investimento, ou na forma de renda, ela dá liquidez para a família, né? Ela vai diretamente para a família, tá? Acaba que muitos dos nossos clientes hoje fazem a previdência exclusivamente com viés de sucessão, tá? Tanto pela eficiência dela, quanto pelos outros pontos positivos que ela também proporciona para o investidor. Muito bacana, bacana mesmo. E se eu começo a investir, né, na previdência privada, de repente aconteceu um fato na minha vida, eu quiser resgatar o valor, eu posso resgatar a qualquer momento? Legal, bacana. A previdência, ela é um produto de investimento, de aposentadoria, de sucessão, né, de gestão tributária, mas ela ainda é uma alocação, né? Então você pode resgatar sua previdência a qualquer momento e a qualquer tempo, tá? Não existem restrições, a não ser caso você queira fazer duas movimentações em sequência, né? Resgatar uma parte agora e resgatar depois uma outra parte. E tem que haver um tempo mínimo de 60 dias entre um resgate e outro, tá? Essa é a única regra, né? É a carência da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência do país, né? Que é o órgão que regulamenta os planos de previdência e os seguros de vida no Brasil hoje. É uma regra dela. Fora isso, não existe. Então,
acaba que também é um produto que você tem liquidez, né? Você está juntando a previdência ao longo da sua vida, mas apareceu uma oportunidade de comprar um imóvel, por exemplo, e o melhor lugar para você resgatar é a previdência, né? Ótimo, você pode ir lá e resgatar, tá? Lembrando que na previdência a gente tem regimes tributários distintos, né? Então, quando eu escolho o regressivo, por exemplo, depois de 10 anos eu tenho uma tributação de 10%, que é a melhor tributação de todo o mercado de investimentos. Muitas pessoas vão acumulando previdência ao longo da vida e no final da vida elas começam a resgatar a previdência parcialmente para poder começar a utilizar o dinheiro, né? Eu sempre falo, Patrícia, que o objetivo do acúmulo de capital é, no longo prazo, o consumo de capital, né? A gente guarda dinheiro para gastar, né? Mas gastar no momento certo e do jeito que precisa ser gasto, tá? Acho muito interessante isso. Então, a gente consegue resgatar a previdência, consegue resgatar uma vez, 10, 15, quantas vezes forem necessárias e a qualquer momento. Muito bom. Existe alguma possibilidade de, quando a pessoa vier a falecer, o valor ele não ir para os beneficiários, ele ir para ficar na seguradora? Não, Falei certo, Natasha. na verdade, não existe essa possibilidade, tá? Assim que o participante, os herdeiros legais, né, os beneficiários, eles têm que dar entrada no sinistro, né? Porque embora seja uma previdência, tem caráter de seguro de vida, então é um sinistro também. Dando entrada na seguradora no sinistro, né? O prazo legal do SUSEP é até 30 dias, mas isso tem acontecido na média em 15, 20 dias, tá? Então a seguradora é obrigada a resgatar a previdência do participante, executar o imposto de renda e já repassar aos beneficiários ou herdeiros legais, né, a parcela que cabe a cada um deles, tá? Então, em raríssimas exceções, como por exemplo, em caso de morte por assassinato do participante, né, ou por algum crime muito grave, tá? E nesses casos, né, pode ser questionado, a seguradora pode requerer a conclusão de um inquérito policial, por exemplo, para, de fato, vir a pagar, né, a previdência. Mas é muito, 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 muito raro, tá? Via de regra, a seguradora exerce o papel dela de seguradora, né, de realmente apurar a morte do participante, né, o falecimento do participante, dar prosseguimento no sinistro e pagar à família aquilo que é de direito, tá? Muito legal, bacana mesmo. Eu tenho a minha previdência e para longo prazo mesmo. Eu tenho meus filhos, não deixo de ter, né? Eu acho que vai valer muito a pena, né? Lá na frente. E aí, fazendo um resumão, assim, quais são as vantagens de fazer a previdência privada, né? A gente sabe que no fundo de investimento normal tem ali o Come Cotas também, que eu acho que não lembro se você mencionou, e a gente aqui na Previdência a gente não tem, não é isso? Então, a ideia nem é sempre comparar a previdência com investimento, né? Mas acaba que é uma tônica normal, né? Esse é um assunto recorrente, né? Eu vou guardar meu dinheiro, eu vou investir meu dinheiro, né? Num título público, num CDB do banco, num fundo de investimento, em ações ou em previdência, né? O investidor, ele tende a sempre tentar encaixar o dinheiro dele em potes, né? E geralmente ele escolhe um pote único, tá? Ou dois potes no máximo, tá? Quais são as grandes vantagens da Previdência hoje, tá? Do fundo de previdência, na verdade, né? A primeira grande vantagem é que não existe a incidência de come-cotas, né? Para quem não sabe, o come-cotas, ele é uma antecipação de imposto que acontece todos os anos, nos meses de maio e novembro, daquele investidor que tem dinheiro em fundos de investimento, de renda fixa a multimercado, tá? Essa antecipação de imposto ela acaba consumindo o capital do investidor. Na Previdência, os fundos de renda fixa e multimercado, eles não têm antecipação de imposto. Então, aquele capital advindo de imposto que você deveria pagar, né, ele continua rentabilizando para você e ele só é pago lá no final. Pessoal, a diferença entre um fundo de renda fixa e um fundo de renda fixa previdenciário que não paga come cotas, no longo prazo, é de cerca de 10% do patrimônio final a mais. Tá? A Previdência, com a mesma rentabilidade de um fundo aberto, ela tem cerca de 10% de saldo líquido final a mais, tá? É muito relevante, tá? Uma outra grande vantagem, né, é que você pode trocar de fundo a qualquer momento, né? Eu posso sair da renda fixa para multimercado, para ações, para renda fixa de novo, sem pagar imposto de renda, enquanto que em qualquer outro ativo do mercado financeiro, você tem que resgatar,
pagar imposto de renda e reaplicar. Resgatar, pagar imposto de renda e reaplicar, né? No caso de ações, você tem que vender as ações para poder investir em uma outra coisa. Enquanto que na Previdência você faz isso automaticamente via portabilidade interna ou externa. Acaba não pagando imposto de renda. Ah, um detalhe muito legal, tá? Ah, Cássio, eu tenho a minha Previdência hoje lá no Banco do Brasil, na Caixa, né? Como é que eu faço? Você consegue fazer a portabilidade de lá para qualquer outro lugar que você queira, né? Você pode levar o seu dinheiro para onde você quiser, sem pagar imposto de renda e sem perder os seus bônus tributários, tá? Que é aquilo que eu havia comentado, né? Se você está no regime regressivo, depois de 10 anos você chega em 10%, né? Para quem não sabe, começa em 35% e cai 5% a cada 2 anos, né? Chegando ao limite de 10% depois de 10 anos. Então, você consegue mudar o seu dinheiro da onde ele estiver e do perfil de alocação também, tá? Uma outra grande vantagem da Previdência versus os fundos abertos ou qualquer outro investimento é que a Previdência não passa por inventário, enquanto que qualquer outro investimento passa por inventário. Pessoal, em termos de sucessão hoje, R$ 1 milhão aplicados em investimentos tradicionais e R$ 1 milhão aplicados em Previdência, geralmente nos investimentos tradicionais, né, você vai deixar 20% entre ITCMD e honorários advocatícios de custo. Na Previdência, os honorários eles não existem, então você já economiza aí uns 16%, 12% mais ou menos, depende do advogado, depende do estado, né? A tabela da OAB Nacional é 8%, se não me engano. Só que cada advogado cobra aquilo que quer, tá? E a gente tem essa grande vantagem, que na Previdência, né, você não paga isso. E, em teoria, também não paga o TCMD. Costumo falar isso, né, que R$ 1 milhão em investimento sobra para a família 800 mil. Né? R$ 1 milhão em Previdência sobra para a família 1 milhão. Né? É um cálculo grosseiro, mas funciona mais ou menos assim, em termos de sucessão. Tá? Então, essas são as grandes vantagens, né? Além de você poder abater do imposto de renda, por exemplo, né? Além de você ter um imposto menor a longo prazo, uma série de vantagens aí do ponto de vista de alocação de investimento, mas também do ponto de vista tributário, que faz com que a Previdência ela seja sensacional para qualquer investidor. Ah, Cássio, é uma solução única, é monoproduto, né? Eu só vou guardar meu dinheiro em Previdência? Não, jamais. Qual é o volume, né? Qual é o percentual mínimo indicado, né? O ideal indicado para o meu patrimônio ser colocado em Previdência, né? Então, eu costumo falar que o percentual ideal ele beira os 15%. Né? Pensando que uma pessoa ela vai conseguir guardar 30% do que ela ganha, né, que seria um número ideal, infelizmente o brasileiro tem um pouco de dificuldade com isso, né? Seja pela nossa renda, seja pelo custo de vida no país, né, que é muito alto. A gente não consegue, mas a partir do pressuposto ótimo aqui, né, que a gente consiga guardar os 30% do nosso salário, metade disso poderia ir para fundos de previdência, por exemplo. Isso é muito sensível, pessoal, e é muito recomendado, principalmente para quem é autônomo, dado que você já não tem o INSS full, né, o completo, né? Ter pelo menos uma previdência privada corporativa, uma previdência privada sua própria é muito importante, tá? Hoje eu costumo falar que assim, a gente é sempre o melhor exemplo, né? Você falou da sua previdência dos seus filhos, hoje 35% do patrimônio total tem previdência, né? Eu vendo aquilo que eu consumo, tá? E muito provavelmente essa parte do meu patrimônio eu nunca vou mexer, eu vou deixar lá para minha velhice. Então, pelo menos assim, eu enxergo isso como um bom ponto aí, né? Que você tem uma previdência, um volume de previdência interessante na sua alocação, no seu patrimônio. É isso aí. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que está ao vivo? Acho que ninguém vai mandar mensagem, ninguém mandou até agora, acho que não. Acabaram as perguntas, Cássio. A conversa foi ótima, né? Foi bem rápida, mas eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação. Uma coisa que eu ia pedir para você, eu não sei se eu vou conseguir salvar essa live. Se for o caso de você salvar e você salva depois eu pego com você, ou então você deixa aí no seu Instagram que eu copio também, não tem problema, tá? Essa live ela vai ficar gravada no YouTube também. E quem tiver no YouTube, que tiver interesse em fazer um comparativo ali com a Previdência Privada, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, né, com um forms aqui para a gente poder fazer essa comparação para ver se está sendo interessante, né, aquele fundo, se é interessante mudar. A gente faz esse trabalho aí totalmente gratuito, né? Então a gente faz isso daí para você também. Quer falar mais alguma coisa, Isso. Cássio? Eu estou super à disposição.
vocês que estão vendo a gente, Patrícia também, querendo bater um papo sobre previdência, assim, super sem compromisso, só para entender um pouco mais. Às vezes o que você não tem e não precisa, né? Às vezes você tem e quer entender se o que você tem é o melhor que você pode ter, né? Às vezes você só está curioso mesmo para entender se aquilo se encaixa no seu perfil de investidor. Estou super à disposição, o time da Valor Investimentos e a Patrícia também estão super à disposição. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço, o prazer foi meu. Cássio, muito obrigada mais uma vez. Tenha uma ótima um fim de noite, né? Fim de tarde aí, noite. Fica com Vocês Deus. Até mais. também. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.